A gente fala muito sobre o Carluccio aqui no canal, inclusive fiz um vídeo sobre ele ontem. Mas não são todas as pessoas que compreendem a real dimensão do esquema que ele gerencia, o Gabinete do Ódio. A revista Veja trouxe duas reportagens para nós hoje que eu quero trazer para vocês e explicar de uma vez por todas o tamanho desse esquema do Carluccio, a complexidade e a quantidade de pessoas envolvidas. E aí você vai acabar entendendo por que é tão difícil enfrentar Bolsonaro nas redes sociais, a força do Carluccio, mas você também vai perceber que ele deu uma modificada na forma de atuação com medo de sofrer represálias jurídicas. Mas coloque nos comentários se você já sabia, tinha ideia do tamanho da força do Carluccio nas redes sociais e como esse esquema era tão complexo. Deixe também o seu like e envie um superchat para esse vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E para você ter a real dimensão de como tudo isso funciona, eu quero iniciar trazendo os números de seguidores do Bolsonaro nas redes sociais. Se você somar todos os perfis do Bolsonaro, todos os seguidores, em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, tudo, o Bolsonaro tem aproximadamente 45 milhões de seguidores. É muita gente. E aí vocês vão falar, mas aí tem robôs, mas são pessoas que seguem o Bolsonaro em todos os perfis e estão somando. Não tem problema, porque para os outros candidatos a conta é feita da mesma forma, tá? Então, se eu sigo o Bolsonaro no Twitter, no Instagram e no Facebook e aqui na plataforma, eu conto como 4 seguidores porque estou seguindo ele nas outras redes sociais. Mas a conta é assim para todos os outros. Se você somar os seguidores de todos os outros adversários do Bolsonaro, Lula, Ciro, Dória, Moro, Eduardo Leite, você vai ter aproximadamente aí um pouco mais de 20 milhões. Ou seja, todos eles somados não dão a metade do Bolsonaro. E a campanha do Lula, inclusive, sabe dessa dificuldade e sabe que nas redes sociais não vai ter nem como empatar com o Bolsonaro. O objetivo é reduzir a distância e só isso. Essa foi uma informação trazida pela revista Veja. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Agora vamos desmembrar o esquema do Carluccio. O esquema hoje ele é composto por 3 assessores principais e esses assessores são financiados com dinheiro público. O primeiro deles é o Tércio Arnold Tomás, assessor especial da presidência e é apresentado como a liderança do Gabinete do Ódio. Se ele é assessor especial da presidência, ele recebe com dinheiro público o salário dele para ficar disparando mensagens para atacar instituições republicanas e adversários do Bolsonaro. O segundo assessor é o Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. Ora, se ele é assessor da Presidência da República, também recebe dinheiro público para fazer todo esse esquema. E por fim, o terceiro assessor era alguém que estava sumido, fazia tempo que não aparecia e finalmente nós descobrimos o paradeiro, que é o Léo Índio. O Léo Índio hoje, pessoal, ele está empregado na liderança do PL no Senado. Então essas 3 figuras ficam o dia inteiro na internet, na televisão, vendo notícias, vendo postagens para filtrar todas essas informações e darem para o Carlos Bolsonaro tudo mastigado para que ele possa iniciar a propaganda de destruição de reputações. Só que além desses 3, o Carlos ele também possui um grupo de apoio composto por 200 pessoas. Olhem só, vocês acham que a brincadeira tá aqui, ó. Outro grupo de operação engloba direta ou indiretamente outras 200 pessoas. Donas de perfis influentes, fakes ou não, no Twitter. E aí o que acontece? Cada uma dessas 200 pessoas tem capacidade para administrar outros 10 perfis. Perfis falsos. Então assim, o Carluccio, diretamente ligado a ele na hierarquia, né? Se a gente colocar aqui Carluccio no topo da hierarquia, os 3 embaixo e esse grupo, então o Carluccio, os 3 embaixo e o grupo, ele tem diretamente na mão dele aproximadamente 2.000 perfis só no Twitter. Então isso é muito, mas muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. E esses perfis que estão ligados ao Carluccio, se você for pegar a quantidade de seguidores deles, é enorme. Aqui ó, Sarita Coelho, 73 mil seguidores. Belana, 49 mil. Bolsonaro Roosevelt, com 18 mil. Jusanca, 49 mil. Yara GB, 70 mil. E depois tem o Kim Paim com 630 mil seguidores. E aí chega a grande questão. Como que essas pessoas são financiadas? Porque o Arnold e o Felipe Martins a gente sabe que é com dinheiro público. Agora, essas pessoas são financiadas como? E aí que está a grande questão do Alexandre de Moraes. Ele está tentando investigar todo o financiamento desse esquema do Gabinete do Ódio. Porque só com dinheiro público isso não dá. É caro.
mas muito caro financiar tudo isso. Por isso que há investigação para saber a rede financiadora do gabinete do ódio, pessoal. E eu já falei para vocês no vídeo de ontem que o cerco começa a ser fechado contra o Carluccio, porque ao unificar os dois inquéritos, o inquérito das fake news, que está mordendo o bumbum do Carluccio, e o inquérito do vazamento dos dados sigilosos do TSE, o Xandão ele engloba tudo e ele consegue entender melhor toda essa disposição. Eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card para que você possa entender isso melhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, se inscreva no canal. E como funciona depois tudo isso? Então, funciona da seguinte forma. O Léo Índio, o Arnold e o Felipe Martins, eles selecionam a postagem, a reportagem, passam para o Carluccio, eles selecionaram, nós vamos disparar essa daqui. E aí ele entra em contato com as redes. As redes deles, os perfis, começam a disparar para os seus perfis falsos e também para os seus perfis pessoais. Os robôs eles vão impulsionar essas publicações para que elas apareçam lá no topo dos assuntos mais comentados no Twitter, por exemplo. E isso aí começa a ser visto, começa a ter engajamento e logo em seguida nós temos os perfis orgânicos, os perfis reais que retweetam, que compartilham, que comentam e isso gera engajamento. Mas como ele tem tanta gente e ele comanda tantas pessoas com perfis falsos, em poucos segundos, uma postagem do Carluccio ela consegue viralizar de um modo muito, mas muito rápido mesmo, pessoal. E aí tem uma grande diferença da comunicação do Carluccio para a comunicação do Lula, que hoje é aquele que está tentando reduzir mais a diferença para o Bolsonaro nas redes sociais. O Carluccio, os perfis do Bolsonaro, eles têm uma comunicação muito específica para um tipo de público, que é o bolsonarista de extrema direita. E quando você tem uma segmentação tão, podemos colocar assim, tão pequena, tão estreita, fica muito mais fácil você conseguir se comunicar com essa parcela da população. O Lula, ele quer ter uma comunicação mais ampla. E quanto mais amplo você acaba sendo na sua comunicação, mais difícil fica para que você consiga concentrar naquela figura específica. Como assim? Vamos trazer agora algumas teorias do marketing, da comunicação. Se eu quero trazer uma mensagem para um público de crianças de 5 a 6 anos, de 4 a 6 anos, vamos colocar assim, eu consigo delimitar o meu público-alvo. Então são crianças de 4 a 6 anos. Como que eu vou atingir essas pessoas? Vou pegar lá uma imagem do Cebolinha, da Turma da Mônica, da Patrulha Canina. Porque esse é o público que eu consigo pegar, que é o público da Patrulha Canina. Então eu vou fazer uma propaganda, vou colocar lá a Patrulha Canina. Ótimo, é mais específico, é mais segmentado, eu atinjo de um modo muito mais direto. Agora, se o meu público for adolescente de 13 a 18 anos, há uma amplitude muito maior. Então há uma dificuldade muito maior de eu atingir esse público, porque é muito mais disperso. Então a comunicação do Lula nas redes sociais e também dos outros candidatos é muito mais ampla. A do Carluccio é muito mais segmentada, então ele consegue atingir de um modo muito mais preciso. Então essa é uma vantagem também na comunicação que os perfis bolsonaristas possuem, que os seus adversários não conseguem ter, certo? Então por isso que é tão difícil assim enfrentar o Bolsonaro nas redes sociais. Então eu espero que você tenha percebido, com a explicação que está sendo feita até o momento, toda a complexidade disso, as estratégias do Carluccio, as forças envolvidas com relação a todo esse esquema. Agora, o Carluccio, ele deu uma reduzida na divulgação de notícias falsas, das fake news. Por quê? Porque o Xandão, cabeça de melão, o Alexandre de Moraes, está investigando, está muito em cima do Carluccio. Todos aqueles movimentos que nós tivemos de prisão do Oswaldo Eustáquio, da Sarah Winter, o pedido contra o Alan dos Santos, o Gengivão, a prisão do Daniel Silveira, todos esses movimentos foram recados que o STF deu para o Carluccio. Tanto que os atos do 7 de setembro do ano passado não foram atos golpistas. Naquela época temos que lembrar que vários bolsonaristas foram presos e o Bolsonaro estava com medo do Carluccio ser preso. Lembram disso? Se você lembra, se inscreva no canal. E o inquérito, o indulto que o Bolsonaro concedeu para o Daniel Silveira estava planejado para o Carluccio naquela época, porque o Carluccio ligou para o Bolsonaro e falou assim, eu vou ser preso, se eu achar o vídeo eu vou colocar o link aqui no card para que você possa entender melhor. Então, como há uma pressão por parte judicial contra o Carluccio, ele está reduzindo a quantidade de notícias falsas e agora ele manda contradições. Então houve lá o caso uma pessoa acabou perdendo a vida na Itália. Ele falou assim, olha, essa pessoa que perdeu a vida na Itália, quem tirou a vida dela foi um integrante lá do grupo do Cesare Battisti, que tem a ver com o Lula. Então ele faz esse tipo de situação, ele manda esse tipo de mensagem.
O Ciro Gomes, por exemplo, ele xingou um manifestante bolsonarista numa feira do agronegócio. Ele mandou ele tomar aquele caju lá, que algumas pessoas podem até gostar. E aí o que aconteceu? O Carluccio postou compartilhou o vídeo e escreveu o seguinte: imagina se fosse o Bolsonaro. Então ele fica apontando essas contradições. Mas a força com as fake news deu uma baixada por conta da atuação do STF. Então essa é a total complexidade que funciona o esquema do Carluccio. E agora, há uma outra questão. Como que esses disparos são feitos? Isso é um ponto importante. Porque o Carluccio foi para a Rússia e o Eduardo Bolsonaro, eles estiveram em países do leste europeu. E também na Expo Dubai. Nós temos que ver se eles estavam lá para contratar empresas para fazer disparos fora do país, vindas do exterior, porque assim fica muito mais difícil o rastreamento. Então perceba toda a complexidade desse esquema do Carluccio. É um negócio assim muito profissional.